Somos um lugar de vida. Eu vou falar mais forte, mas presta atenção. Dá uma olhada nessa irmandade bonita que tem perto de você. Tá vendo? Só tem irmão bonito, robusto, simpático, né? Simpático. Você vai se virar pelo menos 3 irmãos e vai falar: nós somos um lugar de vida. Somos um lugar de vida. Glória a Deus. Somos um lugar de vida. Graças a Deus por isso. Bem, a semana passada, eu pedi que já coloque o slide. Nós somos um lugar de vida. Semana passada nós estamos relembrando que igreja não é simplesmente uma organização, mas é um organismo. A igreja não é somente uma organização, mas é um organismo. Nós falamos que nós somos o sal e a luz, o sal da terra, a luz de Deus aqui na terra, o modelo que Deus propõe a todas as nações. Que nós não estamos aqui simplesmente para sermos salvos. O propósito eterno de Deus é que sejamos parecidos com Cristo Jesus, que tenhamos o caráter de Cristo impresso em nós. E não estamos aqui simplesmente para frequentarmos uma igreja, embora isso é extremamente importante, isso também faz parte do processo, mas acima de tudo, nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Aonde você está, você foi colocado por Deus para ali fazer uma diferença e ser embaixador do reino de Deus, é isso que a Bíblia nos fala. Também vimos que o discípulo de Jesus deve ser frutífero e buscar o crescimento contínuo. Como? Fazendo discípulos, buscando santidade e não estando satisfeitos, mas cada dia aperfeiçoando a sua vida de oração, vida de palavra, tudo isso nós precisamos estar insatisfeitos e sempre buscando um crescimento contínuo. Vimos também que Deus ama e se importa com os perdidos. Deus ama e se importa com os perdidos. E se Deus ama e se importa com os perdidos, nós também. Amém? Você ama e se importa com os perdidos? Amém. Porque essa é a nossa função como igreja. Justamente por isso, como igreja, não podemos ser estáticos. Nós precisamos, como igreja, estarmos contextualizados. Alguém uma vez disse que a nossa pregação deve ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Não quer dizer que as duas coisas são equivalentes, mas quer dizer que a nossa mensagem deve ser a mensagem do reino de Deus, mas contextualizado ao homem e mulher do século 21. Temos que fazer tudo isso, mas sem perder como igreja a visão do reino, o espírito comunitário e os princípios e valores que nós recebemos da palavra de Deus. Nós somos sal da terra. Agora, sal é sal, terra é terra. Se o sal começar a pegar o sabor da terra, deixa de salgar. Então, nós somos o sal para evangelizarmos na terra, fazendo a diferença. Precisamos proclamar o evangelho. A igreja deve ser culturalmente relevante enquanto permanece doutrinariamente pura. Vamos repetir essa última frase ali em amarelo? A igreja deve ser culturalmente relevante enquanto permanece doutrinariamente pura. E a respeito disso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em 1 Coríntios, capítulo 19, capítulo 9, leremos do versículo 19 ao versículo 23. 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Vamos ficar de pé para a leitura do texto, que é essa palavra. Paulo diz:
porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo ainda vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Graças, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E agora te rogamos sabedoria e revelação do pleno entendimento da Tua palavra, para que através do Espírito Santo possamos entender o Teu propósito, entender o que o Senhor quer falar conosco como igreja, e que sejamos práticos em nosso proceder, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor está presente aqui, e quando o Senhor está presente, nada resiste ao Teu poder. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E na Tua liberdade é que nós nos movemos agora, em Teu nome. Amém. Pode se sentar? Meus irmãos, esse texto, o apóstolo Paulo fala que por amor aos judeus, aqueles que viviam debaixo da lei, Paulo, mesmo sabendo que estava livre da lei, ele se ajustava à lei judaica com o propósito de ganhar os judeus. E mesmo sendo judeu, que Paulo era, ele se ajustava à cultura gentílica, ele se contextualizava aos gentios, aqueles que não eram judeus, no nosso caso, para assim ganhar os gentios, desde que isso não violasse a sua consciência em Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é sobre a necessidade de contextualizarmos a nossa vida, a nossa mensagem como igreja, para que possamos ganhar aqueles que não conhecem a Deus. Alguns anos atrás, foi feito um projeto internacional de pesquisa em 1000 igrejas de 32 países, em 5 continentes, obtendo 5 milhões de respostas. E o objetivo dessa pesquisa foi descobrir as marcas de qualidade de uma igreja, que uma igreja local precisa ter, que acabou resultando nesse livro, O Desenvolvimento Natural da Igreja de Cristo em Schweiz. E nesta manhã nós vamos adaptar alguns pontos desse livro. É muito interessante essa pesquisa e vermos sobre marcas de um lugar de vida. Nós somos um lugar de vida, queremos que isso seja aperfeiçoado em nosso meio, então eu gostaria de ver com você alguns pontos a respeito disso. Ela trata com amor os seus visitantes. Veja que amor que é tratado. Uma igreja como lugar de vida trata com amor os seus visitantes. Eu te pergunto, se você fosse convidado, fosse visitar uma mesquita muçulmana, qual seria a sua reação? Você chegaria devagar, olhando, observando, desconfiado. É mais ou menos igual a maneira como as pessoas chegam aqui. Eu acho interessante que alguns irmãos, logicamente com toda alegria e boa intenção, me chamam assim: vem conhecer o meu pastor, vem conhecer o meu pastor. E aí chega: esse aqui é o meu pastor. O camarada olha para mim. Ainda mais com tudo que sai na imprensa, infelizmente, de alguns pastores que dão mau exemplo, que é uma minoria, mas logicamente destacada na imprensa, o camarada fica mais desconfiado, dá 2 passinhos para trás. O irmão tem toda a alegria, mas para ele não me conhece. Há uma desconfiança. A primeira impressão geralmente é o que fica. Se a pessoa gostar, ela volta. Por isso, irmãos, nós devemos tratar com amor os nossos visitantes e termos compaixão por essas vidas, pensar como ele pensa. Por isso que a pessoa, quando se converte, ao longo do tempo, ele acaba, infelizmente, perdendo alguns relacionamentos e
Isso faz com que a gente pense agora de uma outra maneira e tenha dificuldade em pensar como o visitante pensa. Por isso que geralmente o recém-convertido evangeliza mais, porque ele ainda tem mais contatos, mais relacionamentos. Por exemplo, a recepção, o ministério de recepção, que fica ali na frente, eu acho muito interessante, a gente já conversou a respeito disso, e eles ficam ali recepcionando, e o objetivo principal, esse ministério na realidade existe, não para recepcionar os irmãos, mas para recepcionar os visitantes. É um ministério de recepção aos visitantes. E eles muitas vezes querem passar por um visitante, querem cumprimentar o visitante, está entrando, e tem irmão que chega assim: amiga, eu preciso te contar algo. E ela começa a falar, e ele quer visitar, não, eu tenho que te contar algo, vem cá. E quer. Então vamos ajudar aqui o ministério de recepção, tá? Você não precisa passar também assim por eles, né? Não, você vai, você cumprimenta e passa para o seu lugar para dar chance de eles cumprimentarem os nossos visitantes. Agora presta atenção, a responsabilidade de recepcionar os visitantes não é somente do ministério de recepção, a responsabilidade é de todos nós. Vira para o seu chapinha do lado e fala assim: é sua e minha responsabilidade tratar com amor os nossos visitantes. Todos nós. Todos nós. Tem alguns que, infelizmente, quando a gente manda o visitante levantar a mão para cumprimentar, o camarada está assim. Cumprimenta o visitante. O camarada está do lado. Cumprimenta o visitante. Todos nós temos essa responsabilidade. Eu acho muito legal a Fernanda nessa hora, ela sai pulando as cadeiras assim, sai correndo do outro lado para cumprimentar o pessoal. Isso é extremamente importante. Essa dedicação, essa preocupação com os visitantes. E não somente isso. Aí você vai sentar, tem um visitante. Quero sentar com a minha turminha. Lógico, alguém do mesmo sexo, para você sentar do lado, senta do lado. Aí o pastor pede para abrir Miqueias. Nem você sabe abrir Miqueias, muito menos ele. Por a Bíblia. Alguns não Bíblia. O visitante quer olhar. Sentar do lado, mostrar onde está a passagem, se preocupar com ele, fazer o máximo possível para que ele se sinta bem aqui em nosso meio. O André esses dias falou algo muito interessante. Mais importante do que a recepção que todos nós fazemos, o problema é que às vezes o tempo é curto antes da reunião, é após a reunião. Aquele tempo que você pode se aproximar de um visitante, perguntar o nome dele, o que ele faz, se interessar pela vida dele. Meus irmãos, tudo isso é extremamente importante. Não fui eu que trouxe. Quero sentar com a minha turminha. E acabou porque eu tenho tanta coisa importante para falar com os irmãos que eu não tenho tempo para ficar com os visitantes. Na realidade, se nós somos um lugar de vida, nós precisamos nos preocupar com isso. Não ficar somente com a sua turma, com a sua galera, como diz o pessoal da geração lá do Jones, do Bala, com a sua patatinha. Lembra dessa patatinha? Essa preocupação é extremamente importante, não somente nas reuniões dominicais, seja uma reunião de Déboras, de grupo familiar, de jovens, qualquer outra reunião, nós precisamos ter essa motivação de compaixão pelas vidas, inclusive porque nós tivemos, aqui alguns anos atrás, fizemos uma pesquisa com pessoas que haviam se convertido há menos de 2 anos, não gente que cresceu conosco e se batizou, mas gente que não era cristã e acabou se convertendo em nosso meio. E nós fizemos a seguinte pergunta: o que mais te motivou a voltar à comunidade? A pergunta não era o que te levou à conversão, a pergunta era o que te motivou a retornar à comunidade e às nossas reuniões. E a resposta número 1, quase unânime: a maneira amorosa como fomos tratados. É isso que faz a diferença. Você também que chegou um dia, foi tratado e recebido com amor, igualmente devemos fazer o mesmo com os nossos visitantes. E me chamou muita atenção porque as pessoas destacaram isso aqui, e um nome eles destacaram de uma maneira especial. Destacaram, na época, olha, foi tratado com muito amor e tal, e 1/3 colocou, principalmente pelo seu Timóteo.
E assim como o seu Timóteo, todos nós devemos ter essa mesma motivação, essa mesma compaixão. Se somos um lugar de vida, devemos tratar com amor os nossos visitantes. Amém, irmãos? Amém. Segundo ponto, uma igreja como lugar de vida é preocupada em alcançar as pessoas. Não importa a maneira. Tem gente aqui que é resultado do trabalho do Carlos, sair pela avenida aqui e no estacionamento distribuindo folhetos. Pode ser através de café com propósitos, pode ser através de evangelismo lá no Bosque Maia, através da internet. O evangelismo coletivo, ele é extremamente importante, porém, a grande maioria, 95% dos alcançados, vem através dos relacionamentos pessoais, daquelas pessoas que estão ali convivendo com você, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, seus amigos, seus familiares. São essas pessoas que geralmente vêm através dos contatos, a grande maioria, e nós precisamos intensificar esses relacionamentos. Por isso que, como comunidade, nós não queremos entupir a agenda de uma série de atividades a ponto de você não ter contato com essas pessoas. E aqui eu quero fazer um esclarecimento. Teve gente que já chegou para mim e falou assim: não, mas tem muita coisa, atividades na igreja. E entenda que uma coisa são as atividades oficiais, outra coisa são extraoficiais de atividades. Só casamento esse ano a gente tem 7 casamentos, 7 chás de cozinha, 7 despedidas de solteiro. É um monte de atividade. Agora não confunda isso com atividade oficial da igreja. Tudo isso é legal, e aniversários, etc., sem nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, é legal de participar disso. Mas a gente faz questão de que a pessoa tenha tempo e oportunidade para conhecer e se relacionar com outros. Pesquisa mostra, nesse livro que nós falamos, que cada cristão tem em média 9 relacionamentos com não cristãos. Você tem 9, uns têm mais, outros têm menos, e em média é 9. Ou seja, não precisamos ir longe para alcançar essas pessoas, elas estão próximas de nós. Só a gente fazer a conta. Hoje aqui nós temos mais ou menos umas 400 pessoas, vezes 9, nós temos aqui 3.600 relacionamentos em potencial. 3.600 em potencial. Se 10% dessas fossem alcançadas, nós já teríamos 360 pessoas. Essa era a paixão de Paulo, alcançar essas vidas. Ele ia além das suas preferências pessoais. Paulo insistia em cumprir a sua missão. Ele deu mais valor às pessoas do que aos processos. Ele permaneceu fiel à sua missão, mas foi flexível nos seus métodos, diz a Bíblia. Ah, mas eu não sou evangelista. E é fundamental a gente entender que somente 10% da igreja tem esse dom de evangelista. Mas todos nós somos responsáveis para levar ao caminho aqueles que Deus colocou no nosso caminho. O evangelista é outro, é aquele que sai alcançando as pessoas com quem ele ainda nem conhece. Mas nós somos responsáveis por aquelas pessoas que Deus colocou em nossa vida. Para um minutinho. Pensa agora quais são os seus vizinhos. Pensa nos seus colegas de trabalho. Vai pensando, que não conhecem o Senhor. Vai pensando nos seus colegas de faculdade, de escola, seus familiares que não conhecem o Senhor. Essas pessoas são nossa responsabilidade. Ah, eu vou chamar um pastor para falar com elas. Vai nada, é você que é o responsável. Deus te colocou de uma maneira específica sobre isso. Nós vimos também, domingo passado, que historicamente na comunidade, 80% dos batismos vieram através dos grupos familiares. Se essa é a estratégia de crescimento, vamos investir em grupos familiares. Ah, mas eu não sei se é conveniente para mim. Alargue a sua visão de reino. Não o que é conveniente para você, mas o que é melhor para o reino. Seja flexível nos seus métodos, como Paulo foi. Terminei de ler um livro muito interessante, chamado A Treliça e a Videira. E quando você olha aqui, está meio claro aqui, mas está dando mais ou menos para ver? Aqui, ó. Isso aqui é o quê? Treliça. Isso aqui são os frutos da videira, logicamente, as uvas.
Eu te pergunto, o que é mais importante? A treliça ou a videira? O que você acha mais importante? A treliça ou a videira? A videira. Ninguém coloca uma treliça simplesmente para enfeitar. O que você quer? Você quer a videira, você quer os frutos. É isso que você quer. Então, a videira é mais importante do que a treliça. Mas a treliça é importante? É importante, sem dúvida. Mas o mais importante, no fundo, no final de tudo, que a gente quer são frutos. Aliás, com o tempo, a treliça precisa desaparecer e que fique cheio, carregado de frutas. Porque o que tem que ser evidenciado é a videira. Assim é a igreja. As estruturas que nós criamos são estruturas mínimas necessárias para o bom funcionamento e o bom crescimento da videira. Se a gente começa a valorizar demais os métodos, começa a valorizar demais a treliça, saímos do foco, que é a videira. O que a gente quer o quê? É que o corpo cresça, que a videira cresça. Os grupos familiares são a treliça. E qual é o objetivo? Que a videira cresça. A videira são as pessoas. Que todos nós possamos cumprir a nossa missão de ir e fazer discípulos. Por isso, o que a gente quer é uma videira carregada de frutos. É isso que você quer? Outra característica são os grupos pequenos. E segundo o livro, este é o princípio sem dúvida mais importante. A Bíblia está recheada de textos sobre isso. Só para a gente relembrar, aqui em Filemão 2 diz assim: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Saudai aos irmãos de Laodiceia e a Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Você vai verificar na Bíblia vários textos que falam sobre isso, porque a igreja não se reunia em salões. Os salões, os chamados templos, vieram muitos anos depois, aí é outra história. A igreja se reunia em casas. Por exemplo, uma cidade como Guarulhos, eram várias casas, e todas essas casas constituíam a igreja do Senhor Jesus em Guarulhos. Havia um presbitério na cidade. O que nós vivemos hoje como igreja é uma anormalidade, com várias igrejas locais, com placas. Isso não faz parte do projeto de Deus. O projeto de Deus, entendemos que é a igreja do Senhor Jesus em Guarulhos. Por isso, graças a Deus, as diferenças, as barreiras estão sendo quebradas. Os grupos familiares são os sustentadores do desenvolvimento da igreja. Por isso, quem fica fora do grupo acaba tendo mais dificuldade em ser assistido, em ser cuidado. Nós não dirigimos a igreja via púlpito, mas via grupos. A multiplicação constante dos grupos pequenos é um princípio universal de crescimento da igreja. A gente, através dos grupos, cresce no aspecto qualitativo, em qualidade, quantitativo, crescemos numericamente, orgânico, ou seja, os irmãos desenvolvendo ali os dons espirituais. Grupo é o local de pastoreamento, grupo é o local de integração, é o melhor local para você levar um visitante, onde as pessoas conhecem a sua realidade, seu nome, sua história, a hora especificamente. Por isso, aqueles que estão fora do grupo acabam ficando soltos. Nós vamos passar um vídeo que mostra exatamente isso. A bênção e o que a gente encontra num grupo familiar. Pode rodar para a gente. Acho que vai ter que apagar essa luz. Pode pôr mais alto. Bom dia, amigo. Você sabe dizer onde tem palavra de Deus sendo pregada? Lá no grupo familiar. E oração, onde tem? Lá no grupo familiar. E se eu quiser comer um lanchinho, fazer uma comunhão, onde é que tem? Lá no grupo familiar. Mas tudo vocês fazem é no grupo familiar?
Rapaz, eu não sei não. Melhor você perguntar lá no grupo familiar. Obrigado. É isso aí. Você encontra a vida de Deus no grupo familiar. Quarto aspecto, voltando ali ao PowerPoint, relacionamentos marcados pelo amor fraternal, que é chamada koinonia. Koinonia é uma comunhão com Deus como propósito principal. Não é um relacionamento que você tem com seus amigos, mas é uma koinonia somente com pessoas que creem também em Deus. Esse livro mostra uma correspondência altíssima entre a capacidade de amar de uma igreja e o seu potencial de crescimento, ou seja, o relacionamento que nós temos como igreja além das nossas reuniões. Em João 13,35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É quando a gente tem relacionamento extra, almoçar junto, comer juntos, passear juntos, tomar um café juntos. Aliás, reparou que entre o nosso meio sempre tem uma comida no meio, né? É uma característica, isso é extremamente importante. Alguns gostam de se vitimizar e falar: ah, mas ninguém me convida para comer na casa dele. Ninguém. Você convida alguém? Você promove também alguma atividade de relacionamento? Esse livro mostra uma pesquisa, uma correspondência significativa com a qualidade de vida e o crescimento numérico da igreja. Por exemplo, com a seguinte pergunta: na nossa igreja rimos muito. Igrejas em crescimento, 68% dizem sim, em decréscimo 33% não. Lógico que aqui é uma média, porque tem irmão que você pergunta: ei, irmão, tudo bem? E aí, mas está na mesa? Tá. Cara, não dá risada. Em compensação, tem alguns que você pergunta: ei, irmão, tudo bem? Ele já dá risada. Então é uma média. O importante é uma igreja que haja alegria, que haja uma alegria contagiante, que haja esse espírito. Tomar uma refeição, um café, lanche, almoçar junto nas casas. Você na casa do outro também, né? E também na sua. Em igreja de crescimento, 17 vezes ao ano. Em igreja de decréscimo, 11 vezes por ano. Em que média você está em relação a isso? Lógico, eu não estou falando a quantidade de comida que você come, porque tem alguns aqui que mandam ver. Mas eu estou falando em relação ao número de vezes que isso acontece. Isso é algo que deve ser motivado entre nós. Eu vou passar aqui um quinto ponto, rapidamente. Ministério orientado pelos dons. 1 Pedro 4,10 diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Deus chamou e determinou quais são aqueles que irão efetuar melhor determinados ministérios. 1 Coríntios 12:11 diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, nós devemos ser colocados de uma maneira vocacionada. Deus nos deu dons e ministérios, e não adianta você colocar gente que não é vocacionada para aquilo. Eu já tentei aprender violão 3 vezes. Enquanto eu treinava na sala, a Angélica ficava em clamor, né? Não tinha nenhum jeito para isso. Mas Deus te deu dons e vocações, talentos. Você está aplicando isso no reino de Deus? Ou está parado? Se está parado, significa que o corpo está deficiente. Em compensação, não adianta você querer fazer coisas para o qual você não é vocacionado. Temos que fazer segundo o que o Espírito Santo nos delega. E outra coisa importante é o sacerdócio universal dos santos. Todos são sacerdotes. Jesus nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Presta atenção, você é um sacerdote de Deus. Você é uma sacerdotisa de Deus. Vira para o irmão lá e fala: você é um sacerdote. E fala: você é uma sacerdotisa de Deus. Todos. Alguns têm a ideia do pastor. Só o pastor faz tudo. O pastor é ungidão. Ele faz tudo. Não.
Todos nós somos sacerdotes para ministrarmos, para abençoarmos uns aos outros, é o corpo. Tira essa ideia do mito do ungidão. Todos somos. Se você não está exercendo o seu sacerdócio, é outra coisa, mas todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Por isso damos liberdade para ministérios criativos, desde que logicamente a visão não seja antagônica ao reino de Deus. Todos nós devemos estar em funcionamento na obra do Senhor. E o último ponto, um lugar de vida, segundo o livro, é o local onde as pessoas levam Deus a sério. Você leva Deus a sério? Levar Deus a sério significa temer a Deus. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Acho muito interessante a observação do pastor Russell Shedd quanto a esse texto, que ele diz assim: o versículo 13 coloca no passado o resgate, o tirou e o transporte. Ele nos tirou e nos transportou. Enquanto que o versículo 14 declara a verdade da salvação presente. Ou seja, hoje nós já somos retirados do império das trevas e hoje já somos transportados. Estamos aonde? No presente, no reino do Filho do seu amor. Fazemos parte do reino de Deus. Louvado seja o Senhor. O texto mostra que nós temos dois reinos: o reino das trevas e o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho de Deus. É importante nós entendermos aqui que quando fala sobre dois reinos, você não pode ter como referência, como paradigma, aqueles filmes Guerra nas Estrelas, O Senhor dos Anéis, que tem o bem contra o mal. São duas forças equilibradas que disputam para ver quem vai prevalecer uma sobre a outra. Esquece isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque não há comparação entre o poder de Deus. Por isso que nesta guerra não haverá uma disputa para ver quem é o vencedor. Jesus já venceu na cruz. Esta guerra já está ganha, já está definida. Então, quando você entra numa guerra espiritual, numa situação, você não tem que pensar assim: se a gente ganhar, não tem a condicionante. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que precisamos é tomar posse dessa palavra de vitória. Você é mais do que vencedor. Você não é um vencedor, você é mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Quem está passando aqui por situações de luta, guerra espiritual, situações, levanta a mão, se você saber. Quero te dizer, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não entre para lutar, entre para exercer a vitória em Cristo Jesus. Logicamente, enquanto isso, Deus permite até os últimos dias, e quem teve a bênção e o privilégio de fazer o curso de Apocalipse que o Marcelo ministrou aqui na comunidade, entende que Deus ainda permite que Satanás haja aqui na terra até os últimos dias. Mas a vitória já foi consignada na cruz. O inimigo já está derrotado e nocauteado. E aí a gente tem que entender o seguinte: que existem os dois reinos. Aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus estão no império das trevas. No império das trevas existe um rei, que é Satanás. Existe uma lei, que é a vontade da carne. Existe um idioma, que são reclamações, críticas. Existe uma bandeira, que é o egoísmo. No reino do Filho de Deus existe um rei, que é Jesus. Existe uma lei, que é a palavra de Deus. Existe um idioma, que é o louvor, ação de graças. Existe uma bandeira, que é o amor. A pergunta é: a que reino você pertence? Sabe onde você encontra isso? Igualzinho, onde eu copiei isso, no nosso estudo número 1 de discipulado. E sabe qual é o problema? Eu tenho descoberto que, infelizmente, tem muita gente que se converteu, que deveria ter sido instruída nesse livro, onde tem fundamentos, e deram um monte de coisa, mas não deram fundamento, o mais importante. Presta atenção:
Ninguém está autorizado a dar para um recém-convertido nenhum outro material fora todos esses livros de fundamentos, porque isso é o que vai trazer base para a vida do discípulo. Ele saber que agora, se ele está no reino do Filho de Deus, as atitudes, as reações, as expressões de vida devem ser de acordo com o reino que ele pertence. Aí acontece algo muito interessante. Esses dias eu vi uma pesquisa em que eu fiquei pasmo. Quem era a mulher mais influente no país? Quem é a mulher mais influente no país? Quem que eu pensei? Será que é a Carmen Lúcia, essa aqui, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, é a maior autoridade jurídica do país? Olha que legal, conforme a Angélica falou aqui, o espaço de empoderamento das mulheres, isso é legal. Uma mulher hoje é a maior representante, a maior autoridade jurídica. Seria a ex-presidente Dilma Rousseff, que, independente das questões políticas, foi a primeira mulher a ocupar o posto de maior autoridade no país. Seria essa mulher mais influente? Seria a Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, que é considerada a maior empresária mulher do país? Seria a Thaisa Bergman, essa aqui, que é uma astrônoma, que recebeu um prêmio da ONU como a mulher que contribuiu para o maior avanço da ciência no mundo. Vejam quantas mulheres brilhantes estão surgindo. Seria alguma dessas a mulher que mais influencia a nossa sociedade? Não. Quem é? Anitta. É uma pesquisa, não é alguém que inventou. A Anitta é a mulher que mais influencia na nossa sociedade. Por isso, irmãos, nós, como igreja, devemos estar o quê? Na contracultura do mundo. Desculpe os termos que eu vou usar. Eu nunca fiquei ouvindo uma música da Anitta, mas depois que eu vi essa pesquisa, eu tive que entrar ali para saber o que ela falava nas músicas dela, o que ela influencia. A primeira música que eu coloquei no Google, Anitta, música tal, eu abri. Olha o texto. O que ela passa? O que ela influencia a nossa sociedade? As palavras maravilhosas e semânticas de Anitta. Vai malandra, tá louca, tu brincando com um bumbum. Desce, rebola gostoso, empinando, me olhando, te pego de jeito. Isso que nós estamos ouvindo é da mulher que mais influencia a nossa sociedade. Agora eu vou mais além. Que influencia até dentro da igreja. Quando a gente canta o que a Anitta canta, quando a gente dança o que ela dança, quando a gente escuta essa porcaria, quando ela influencia nas roupas, no seu jeito de ser, na sua sensualidade, significa que você tem que escolher que lado você está, que reino você pertence. Não dá para ficar um pé em cada reino. Não existe reino da penumbra. Se estamos no reino de Deus, vivamos como filho de Deus. De que lado você está, meu irmão? E não somente a Anitta, eu falei a Anitta por causa da pesquisa. Outras influências negativas que a gente recebe do mundo. Para sermos uma igreja com lugar de vida, temos que levar Deus a sério. Deus te chama para levá-lo a sério. Se você é cristão, leve Deus a sério. Não há espaço para outra coisa a não ser isso. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Gostaria que você estivesse pensando na sua vida com Deus. Gostaria que você estivesse pensando, nós como igreja, declaramos que somos um lugar de vida. Se
somos um lugar de vida. Essas características que nós estudamos aqui, e várias outras que não tivemos tempo de ver, tem que ficar claro, impregnado em nosso coração. O que faz a diferença, muito mais do que falamos, é na nossa convicção, no que cremos e no que vivemos. Se somos um lugar de vida, precisamos ter compaixão pelas vidas que ainda não conhecem a Deus. Amá-las como o Senhor Jesus amou. Sermos flexíveis em nossos conceitos e em nossos preconceitos. Se queremos ser uma igreja que leva a Deus a sério, se queremos ser um lugar de vida, precisamos viver levando Deus a sério. Esse é o nosso chamado. A palavra de Deus já nos fala. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Esse mesmo sangue que nós tomamos hoje, na representação da ceia, este mesmo corpo, partido por nós, a representação da ceia, do pão e do vinho, foi um ato real. Ele nos comprou com alto preço. Não vamos baratear aquilo que foi comprado por tão alto preço na cruz. O sangue do Filho de Deus. Vamos levar Deus a sério. Vamos ter compaixão pelas vidas que não conhecem o Senhor. Vamos alcançá-las, vamos recebê-las com amor. Como igreja, seremos um lugar de vida. Senhor, que saiamos daqui conscientes da nossa responsabilidade, conscientes do nosso chamado. Livra-nos de sermos religiosos. Queremos ser discípulos que honrem o Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que a paz e o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação, a plenitude, o fogo do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos filhos de Deus, para fazermos a diferença onde somos chamados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraços, irmãos, um domingo abençoado em nome de Jesus.